a máquina do tempo deixasse de ser ficção, ela seria tão precisa quanto audaciosa. E o passageiro não teria mais o porquê de usar a imaginação. Ele percorreria o túnel da história apenas acertando o relógio. E hoje estaríamos contando novas aventuras para antigos personagens. Ícaro ficaria atordoado em ser o primeiro a ultrapassar a barreira do som. E Santos Dumont talvez perdesse o chapéu num 14 bis invisível. A fantasia de viajar pelo tempo sempre correu séculos, assim como a curiosidade do homem de atingir alturas. O céu é o limite, com ou sem motor. As fantásticas máquinas voadoras arrastam e invadem a paixão destes homens maravilhosos. Quando o assunto é planador, estamos falando do início da aviação. O primeiro voo que se tem notícia foi realizado em 1862 pelo alemão Otto Lilienthal. A partir daí, o planador sofreu muitas mudanças. As formas foram mudando, principalmente na Segunda Guerra. Os planadores eram imensos, utilizados principalmente para carregar tropas. Hoje são pequenos, cabem no máximo 2 pessoas. Mas por que ele resistiu tanto ao tempo? Agora já não tem como voltar. Para quem não sabe, planador não tem motor. Dependemos do bom humor de Santa Clara, São Pedro e de todos os santos. E da invenção do homem. Estamos ligados a este avião agrícola apenas por um fio. A adrenalina disfarça o medo. Ganhamos altura com o nosso aliado aí da frente. O altímetro indica. Estamos a 600 metros do solo da cidade de Bebedouro, interior de São Paulo. Para o piloto do rebocador, é hora de descer. A parceria se desfaz. No desenlace, a sensação é de abandono. Estamos flutuando, frio na barriga, mas o sol queima o rosto e aquece a cabine. Barulho só mesmo do vento. Sou marinheira de primeira viagem, enquanto os outros que decolaram participaram do 37º Campeonato Brasileiro de Planadores. Nada por aqui funciona no olhômetro. Tudo é milimetricamente planejado. Para essa reunião, no início da manhã, os 40 pilotos não são convidados, são convocados. O meteorologista Vilela tem o tempo em suas mãos. Ontem foi até uma zebra que formou camadas densas de nuvens de gelo aí, a grande altura, que taparam o sol, impediram o aquecimento do chão e não houve desprendimento de térmica. Foi uma situação bem difícil para voo. Nós estamos na borda da camada desses cirros. Os cirros é nuvem de gelo e nós estamos bem na borda, parece até cortada a faca, né? Nós estamos no limite dela. Se apresenta aqui no setor oeste do campo, então por trás dessas nuvens está entrando um ar mais seco, que vai favorecer bastante o voo à vela. Hoje ainda está em transição, amanhã vai ser melhor. Nós sabíamos que os índices de evaporação de água estão correlacionados com as térmicas. As térmicas são as correntes ascendentes que sobem do solo aquecido e que levam o planador à subida, não é? Então havia uma correlação entre a evaporação e os índices térmicos. Nós plotando, então, todos os dados do DNMET no Brasil todo, encontramos 2 pontos de índices de evaporação bastante alto, que corresponde à região de Picos, no Piauí, e uma outra região aqui, na região do noroeste de São Paulo, que começa mais ou menos no Tietê e vai até o Triângulo Mineiro. É uma região onde, no mês de outubro, entre setembro e outubro, mais para o começo de outubro, os índices de evaporação são muito altos. E Bebedouro praticamente está no centro dessa região boa, e foi por isso que nós selecionamos a cidade de Bebedouro para o primeiro campeonato. Hora de tirar as dúvidas e montar estratégias. Afinal, é uma prova de 220 quilômetros. Ronaldo foi quem explicou como percorrer o trajeto com a ajuda de régua, compasso e computador de bordo. O GPS é um instrumento bem moderno, ok?
que apareceu aí nos últimos 5 anos, entende? Aqui no Brasil, pelo menos. É uma bússola de cartola sofisticada? Não, é um computador, ele recebe 7, 8 satélites, tá? E ele determina, tá, toda a sua rota, tá? Então ele vai informando a você os desvios que você está tendo, certo? A velocidade do vento que você tem, tá? E te dá a indicação absolutamente perfeita de quantos minutos faltam, os quilômetros que você está andando no solo, em relação ao solo, e é um elemento de voo, assim, de uma segurança absoluta. Isso é usado em aviões de grande porte atualmente também. Mas estratégia de nada adianta se o piloto não for carinhoso com sua máquina. Água, sabão e, para terminar, uma cera para polir. Um trato especial antes de encarar a pista. E acreditem, não tem nada a ver com vaidade. Se você tiver poeira nas asas, o seu rendimento é menor. Às vezes um pouquinho de poeira faz com que você desça mais depressa e você por, sei lá, 100 metros você pousa fora, né? Não completa a prova. Um planador brilhando tem lá suas vantagens. A suavidade se perde só mesmo nas manobras arrojadas. Em plena cabine, a sensação é de estar solta no ar. Tem precipício à vista. Tem horizonte na vertical. Os planadores são de todos os tipos e tamanhos. A maioria é de fibra e os melhores, como sempre, não são nacionais. Os alemães reinam e voam alto. Esse daí não pode nem ser comparado com uma Mercedes. Custa bem mais caro, $250 mil. Já os planadores brasileiros estão bem abaixo no mercado. Inclusive, nem são mais fabricados. Os de madeira custam em média R$13 mil. No grid de largada, os primeiros a decolar são os da classe aberta. São os Fórmula 1. A cada 1.000 metros de altura, eles percorrem 40 quilômetros e podem atingir até 280 quilômetros por hora.